Vamos para Brasília. Semana começa aí sob os ventos de uma nova direção no Congresso Nacional. Nesse fim de semana, Rodrigo Maia foi reeleito presidente da Câmara e Davi Alcolumbre chegou à presidência do Senado. Zé Maria Trindade, para usar de ironia aqui, esta festa democrática deve ter te deixado de ressaca, meu filho, porque você estava lá, a postos, cobrindo tudo. Bom dia, Trindade. Foi. E uma briga democrática, viu? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, o governo passou no primeiro teste e conseguiu ficar bem na presidência da Câmara com o deputado Rodrigo Maia. O PSL, o partido do governo, apoiou o Maia ali logo no início da campanha. E no Senado Federal, o senador Onyx Lorenzoni foi o mentor, o ministro Onyx Lorenzoni foi o mentor da eleição do senador Davi Alcolumbre. Ninguém acreditava nessa possibilidade do Davi vencer o gigante da maldade, que é o Renan Calheiros, e conseguiu, com muita dificuldade, muita briga, muita discussão no plenário, mas conseguiu. Agora é aguentar a repercussão a partir daí. Na Câmara dos Deputados, nem tanto. Prevaleceu aqui, Edgar, a decisão da área política do presidente Jair Bolsonaro de isolar o PT. Quando Rodrigo Maia tinha o apoio do PT, o PSL, então, foi a Rodrigo Maia e disse, olha, se você quiser se viabilizar, terá que se afastar do PT, do PCdoB e do PDT, porque são oposição ao governo. E aí o que aconteceu? Quando ele recebeu o apoio do PSL, imediatamente esses partidos foram para a oposição de Rodrigo Maia e perderam feio, viu? Foi um passeio na Câmara, sem polêmica, votação secreta. No Senado Federal, a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, de exigir o voto secreto em plenário, acabou numa reação dos próprios senadores. No gabinete do senador Tasso Gereissati, foi decidido que todas as candidaturas fossem retiradas, ficando apenas o Renan e o Alcolumbre. O senador Espiridião Amin insistiu na dele, mas todos sabiam que não tinha chance. E aí o que aconteceu? Os senadores decidiram mostrar o voto e, desta forma, na prática, abrir a votação. Pegou mal para o senador Flávio Bolsonaro, do que na primeira votação não mostrou o voto. Ou votou em Renan Calheiros, ou queria deixar ali a impressão de que era aquele amigo oculto do Renan Calheiros. Depois teve que dar explicações. Hoje começa o ano legislativo e a vida que se segue, e já está definida a estratégia de isolar o PT, e onde há PT não haverá governo, essa é a decisão. Zé Maria, bom dia, é o Vini, tudo bem? Salve, Vini. Ô Zé, me responde uma coisa, na sexta-feira, quando se iniciaram ali os trabalhos, né, para a votação da presidência do Senado, nós tivemos uma cena de fazer inveja às apurações de escola de samba, né, quando a senadora Cátia Abreu simplesmente roubou a pasta do agora presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tinha assumido ali a mesa. Você acha que ela vai sofrer agora alguma represália por parte do Alcolumbre, que agora é presidente do Senado, ou os dois já fizeram as pazes? Ela mandou flores para o Alcolumbre, né? Roubou a pasta e mandou flores. Não é a primeira vez que isso acontece. O deputado Haroldo Lima, do PCdoB da Bahia, foi o microfone das mãos de Inocêncio de Oliveira e jogou fora. Pronto, não vai ter sessão. E acontece o seguinte, no livro Como Morrem as Democracias, fala exatamente desse tipo de ação, né? Quando um desobedece um pouco, o outro desobedece um pouco, acaba os dois lados brigando fora das regras, ou seja, fora do regimento. A senadora Cátia Abreu, entendendo que o Alcolumbre era candidato e não poderia presidir a sessão, foi lá e tomou das mãos dele aquela pasta mágica. Aquilo ali estão as dicas da Secretaria-Geral da Mesa. O presidente nunca sabe muito, não. Aqueles caras ficam lá butucando na orelha dele. Funciona assim. O presidente decide o que fazer. E ali os profissionais da mesa encontram caminhos jurídicos e atalhos para realizar o que quer o presidente. Mas foi uma demonstração de instabilidade do Congresso e, por que não dizer, de amadorismo, né? Mas o pior mesmo, Vini, foi a história de ter que fazer outra eleição porque a urna pariu o voto, né?
81 senadores e apareceram 82 votos. Explica esse milagre. O Rosa ficar tirando chinelo mesmo, né? É o milagre da multiplicação. Bom, o Caio, a gente tem aí a primeira reforma ali, a ser perseguida ali, o alvo do governo, o primeiro deles, segundo vários analistas políticos, sem essa implementação, né, da reforma da Previdência, as coisas não vão caminhar como se deseja no Brasil desse novo governo. Tem Maia e Alcolumbre aí à frente, saíram vitoriosos. Renan Calheiros parece que jogado instantaneamente para o que a gente poderia chamar de uma oposição imediata. Qual você acha que vai ser a estratégia do governo para poder emplacar essa agenda e, como eu me referi, essa reforma que é a das mais importantes da Previdência? A gente está numa situação inédita em relação à reforma da Previdência, porque ela nunca gozou de tanto apoio popular, as pessoas estão conscientizadas, tem algumas pesquisas que indicam aí 2/3 de apoio a essas medidas, e a estratégia do governo, a partir de agora, tem que ser simples, sabe, Edgar? É só falar a verdade. A gente sempre coloca que contra fatos não há argumentos. O déficit previdenciário da Seguridade Social e até mesmo o déficit primário nas contas do governo, ele é real e ele é insustentável. E no curto prazo, não é nem no médio prazo que a gente está falando. Então, eu acho que é muito mais um desafio de comunicação. A gente sabe que o Palácio Planalto já está se articulando para fazer uma campanha de conscientização e tem um mote aí na reforma que é fundamental, que é o combate a privilégios, né, e o combate ao corporativismo das elites do funcionalismo público. Então, atacando por essas frentes, mostrando a disparidade que existe no Brasil entre essa elite de servidores e o resto da população, né, que é a esmagadora maioria, o governo vai ter chance de capitalizar aí apoio popular e fazer a reforma passar. Eu acho que a grande vitória nesse final de semana em relação às presidências das casas foi do governo. Na Câmara, vitória do Paulo Guedes. Então, uma articulação pragmática, já indo para aquele que já tinha mais articulação, esse tipo de coisa. Rodrigo Maia, exatamente. No Senado, realmente surpreendeu a eleição em primeiro turno, né, do Davi Alcolumbre contra N manobras do Renan Calheiros para protelar e tumultuar a sessão. Eu tive a oportunidade de fazer uma cobertura ao vivo, né, da eleição no Senado, 4 horas com o Felipe Moura Brasil na noite de sexta-feira, e eu falei naquela ocasião que o caos ele favorece os maus elementos. O caos, ele favorece aquele que não tem escrúpulos, né? Porque você via aí alguns senadores com um certo espírito republicano passando vergonha, enquanto o Renan Calheiros se regozijava, se divertia naquela baderna que estava, aquele circo que estava armado. Então, foi uma grande vitória do Onyx Lorenzoni, da articulação do governo. Eu, particularmente, era cético em relação a essa possibilidade, mas que bom. Eu cheguei a comentar na sexta-feira aqui no Morning que essas regras da velha política estão aí para serem quebradas, ao contrário do decoro, né, que foi quebrado de uma maneira até caricata na sexta-feira, com aquela subtração de documentos oficiais pela senadora Cátia Abreu, que prestou um desserviço aí ao Senado e ainda atuou de maneira muito feia, porque ela se prevaleceu da condição feminina dela para fazer isso. Ou imagina uma inversão, se fosse uma presidente mulher lá e um cara fizesse um negócio desse. Né? Então, esse tipo de situação, quando você se prevalece de uma particularidade sua para fazer valer as suas vontades, né? o seu arbítrio, beira o ridículo. Sem falar, né, Zé, no embate entre Tasso Gereissati e o próprio Renan ali, com xingamentos de ladrão e a polícia que vai atrás de você, vou te pegar, para dizer o mínimo, né? Foi a guerra entre o coronel do Ceará e o cangaceiro das Alagoas, né? Foi uma disputa. Eu não vi, mas dizem, tem um busto lá do Rui Barbosa, lá no plenário do Senado, dizem que ele fechou o olho num determinado momento. Mas olha, Caio, você se lembra que naquela cobertura que você citou aí da noite de sexta-feira, eu avisei que se tratava de uma manobra para atrasar o processo e judicializar, né, ir ao Supremo. E foi exatamente o que aconteceu. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, acabou determinando ali que era um ponto fundamental, o voto aberto, né?
e acabou sendo descumprido de uma forma legal, de uma forma regimental pelos senadores, ao mostrarem os votos. A história é a seguinte, havia ali no Senado Federal, há ainda uma resistência muito forte com relação a este fim da velha política, essa história do troca-troca, que poderia levar aí dificuldades ao governo Jair Bolsonaro com o Renan na presidência. Ele é um poço até aqui de mágoas, mas ele não pode fazer muito, ele não tem poderes, né? Um senador só não faz muita confusão no Senado, não. Vai resistir, mas não inviabiliza. Valeu, Trindade, obrigado, viu, pela tua participação aqui, grande abraço para você.